Eu começo perguntando, e quem começa as respostas é a Cláudia, se o Brasil acertou ao ficar com as escolas fechadas durante tanto tempo e por que as escolas ficaram fechadas. Cláudia. Bom, o Brasil não acertou ao deixar as escolas fechadas tanto tempo. Eu acompanhei inúmeros países nesse processo tão triste da pandemia e vi que muitos deles, na época mais complicada da pandemia, mantiveram escolas abertas para os mais vulneráveis, que era uma estratégia possível e importante ser mantida, e não só para comer, para que eles tivessem acesso à aprendizagem. Além disso, assim que as coisas começaram a melhorar, eles reabriram as escolas em sistema de rodízio, como mais recentemente nós temos feito, mas se organizaram para isso. E vou falar uma coisa que nem sempre as pessoas gostam. Gastaram mais recursos nesse período justamente para permitir que houvesse aprendizagem em casa para os mais afluentes ou para os que tinham mais recursos e aprendizagem na escola. Contrataram mais professores para montar um sistema de reforço escolar. Nós não fizemos nada disso, nós simplesmente fechamos. Alguns municípios nem ofereceram alternativas de aprendizagem remota, por sorte não foi a maioria ofereceu alguma coisa como estratégia de mitigação de danos. Mas foi uma pena, não foi um erro que nós cometemos e foi uma pena. Ilona. Erro é uma palavra generosa, porque aconteceu, né? Na época do início da pandemia, eu estava no MEC, no Secretário de Educação Básica, e eu acho que naquela época fui até inocente de achar que haveria algum resquício, né, de comprometimento moral com os alunos, com a clientela, né? O que aconteceu foi um alinhamento de interesses entre sindicatos, prefeitos que perceberam que podiam economizar dinheiro, né? O sindicato que podia ficar trabalhando sem ganhar. E aí foi um alinhamento pavoroso de interesses que fez com que o Brasil fosse um dos países que tivesse ficado com as escolas de educação básica fechadas por mais tempo, né? Então, é uma vergonha. Eu acho que o país só tem a se envergonhar com isso para o resto da sua vida. O custo para os alunos de todas as idades, porque cada idade tem uma especificidade. Então, quem estava em processo de alfabetização interrompeu, e quando interrompe para retomar, eu não sei como é que vai ser. Os pré-adolescentes e adolescentes tiveram a sua rotina escolar interrompida durante tempo demais, com um agravante que, para quem tinha meios, um vício completo em telas e etc., né? Mesmo para quem tinha algum aprendizado, mas os alunos que não estavam dependentes de tela passaram a ficar. Então, é uma tragédia quase tão horrorosa quanto a Covid, só que não tem cadáver. E aí a gente não vai lamentar como a gente lamentou a pandemia. Stavros. Eu só vou complementar o que as colegas colocaram, né? As palavras de custo, por exemplo, nós não investimos nem tempo, nem dinheiro, não é nem custo. Seria um investimento. A gente teve a oportunidade, talvez, de olhar para o novo aspecto. Você tem países que, dentro do seu planejamento educacional, colocam crises como pandemias como elementos de contingenciamento. Ou seja, nós não fizemos nada, a gente simplesmente ficou parado e deixou o barco correr. E quem pagou o pato, literalmente, foram os professores. Alguns dos quais que têm essa consciência de que tem que fazer a coisa acontecer, se desdobraram, se fadigaram, etc. E aqueles que deveriam tomar a frente, na realidade, não a tomaram. Porque você pode fechar, mas fechou-se e não se fez nenhum planejamento efetivo de como, numa volta, mesmo que parcial, a gente pudesse, por exemplo, usar todos os recursos. Então, se pensava, o rodízio de classe, ótimo, mas o professor fazia rodada tripla. Ninguém pensou no mínimo de planejamento. Nós não estamos falando de um planejamento sofisticado, eu estou falando de um planejamento operacional, literalmente. Tá certo? Se eu posso complementar o que você está falando? Claro. Quer dizer, educação tem um aspecto de logística importante, né? E se você olhar
Por exemplo, escolas 1 ano e meio fechados. A gente sabia que ia ter que deixar a escola preparada para o retorno. Não se fizeram obras, porque ainda teve uma infeliz coincidência que pegou um ano de prefeitos que estavam saindo e prefeitos que no primeiro ano de administração não querem gastar os recursos. Então, a educação foi a última prioridade nesse processo. Eu acho que nem foi prioridade, Cláudia. Na realidade, não houve. Porque, por exemplo, o próprio MEC, onde você era secretária de ensino básico, não participou de forma proativa nas soluções. Não, desculpa. Nem MEC, nem Secretaria Municipal, nem Secretaria Estadual ou não? Não. O MEC tinha o seguinte, primeiro que eu estava lá, o que aconteceu? Olha, o governo federal não pode fazer nada. Então, do ponto de vista... primeiro que a nossa Constituição já diz que a participação do Ministério da Educação, do governo federal, no dia a dia ou no operacional, é muito limitado. É repasse de dinheiro e complementação técnica, que foi exatamente o que a gente tentou fazer. A preocupação inicial, quando as escolas fecharam, junto com o CNE, por exemplo, com o Conselho Nacional de Educação, foi criar alguma normativa, alguma coisa escrita, porque eu comecei a ver que a judicialização ia simplesmente acabar de arrebentar com o sistema. Perfeito. Né? Então, eu falei, o CNE já estava trabalhando nisso, eu falei assim, olha, vamos fazer um trabalho aqui em conjunto, né, MEC com o CNE, como deve ser, e fazer algo que permitisse exatamente isso. Quando a pandemia chegasse no local, você poder planejar de uma maneira flexível, né? Então, além disso, todo o dinheiro que foi possível, a gente enxugou para repassar mais dinheiro ainda para os municípios e para os estados, né? Então, eu vou parafrasear, se vocês permitirem, né? Quando vem uma pandemia, você tem uma ruptura. Você gera um processo de ruptura de crise. Então, você trabalhar by the book, nesse momento, é algo que certamente não é frutífero para uma solução que requer momentos de concentração de todos. Então, nesse momento, é que você tem que sentar, fazer um pacto nacional, de compromisso de todos que estão no poder, e talvez trazer soluções que podem, eventualmente, não estar alinhadas com isso. É óbvio, o MEC não vai chegar no operacional. Não, mas eu queria, antes de repassar outra pergunta, queria reforçar isso que a Ilona disse. É preciso deixar claro que a decisão do Supremo realmente retirou poderes do governo federal. Eles não podiam agir. Agora, deixando só escolas estaduais e escolas municipais, isso do ensino fundamental, é possível agir em conjunto? Escolas estaduais, sim, é possível. Sim. Não só como alguns estados deram um bom exemplo de trabalho em conjunto com seus próprios municípios. Sei. Teve o Espírito Santo trabalhou muito bem, tá certo que não é um estado enorme, não é um dos estados mais pobres, mas trabalhou muito bem com seus municípios, apoiando. Minas Gerais trabalhou muito bem. Em São Paulo isso não houve. Apareceu também em São Paulo. São Paulo demorou um pouquinho. Mas logo em seguida ajudou. Mas você tem que ver uma coisa, Cláudia, dentro das atribuições do MEC, a gente tinha um comitê de crise, né, que se reunia toda semana, e estava lá um DIME, Concede, enfim, todas as autarquias do MEC, etc. E depois a gente tinha as reuniões em separado também com o Concede e um DIME, justamente para tentar essa orquestração mais... de articulação mais operacional, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu sugeria nessas reuniões mais à parte, com o Concede e um DIME, eu falei assim, olha, das atribuições que o MEC, que a gente pode dar andamento, por exemplo, eu acho que a gente deveria fazer uma prova de avaliação, de acompanhamento do aluno, desde sempre, que a gente pode, por exemplo, até dar para os pais em casa checar. Então, a minha hipótese, né, que eu queria mais trabalhar, era, tentar distribuir mais material didático na mão do aluno. Né? Ao invés de ficar com aquela coisa de que só se falava em tablet, né? Você levar o livro didático, aumentar a distribuição de livro didático. Porque, gente, eu também só fiquei 111 dias no MEC. Né? Não, porque essa questão predominou o envio de material impresso para o aluno. Mas isso é muito mais efetivo. Foi o que eu fiz em casa. Foi o que eu fiz em minha casa com a minha filha, porque é o mais importante, porque você tem ali a organização do que precisa ser aprendido com uma certa concentração em cima de uma tarefa específica.
o tablet sempre tem a tentação de que você virou as costas e o menino está no YouTube. Você vê, por exemplo, Ilona, se você faz uma distribuição adequada de material didático e cria um centro de 0800 de professores para tirar dúvida, você cria um ciclo de aprendizagem. Nada disso foi feito. E muitos países fizeram isso. A Malásia, por exemplo, criou um centro de 0800 para dar suporte para o aluno. Então, esse tipo, o que acontece? Distribuir material, paramos aí. Então, não há uma visão integrada do que pode ser feito nesse planejamento Então, não se criou. Então, não dá, todo mundo tem tablet, não tem conectividade, não temos celulares, tá certo? Ok, distribuir material. Mas eu tenho telefone. Por que eu não faço um centro de reforço?